Eu quero saudar a geração mais conectada no céu e na terra com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza que esta será uma noite de vitória para a sua vida. Você que se desprendeu de suas atividades está conosco hoje para receber esse alerta celestial. Eu vou mandar um seliga.com para você. Essa já é a última hora. E há uma característica muito definida biblicamente para a última hora do lado de fora da igreja. E a característica mais acentuada para essa última hora fora da igreja é o espírito do engano, que quer seduzir aqueles que já tiveram, já experimentaram o poder maravilhoso de Jesus Cristo. Mas da mesma forma como nesta última hora o espírito do engano está solto lá fora, aqui dentro prevalece o Espírito da verdade, a unção do Santo, e essa unção vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Fale para o seu irmão que está pertinho de você, meu irmão, a unção vai fazer a diferença na sua vida. Fala isso para o seu irmão aí, a unção vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Eu já quero externar minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede de fazermos uso de Sua palavra para despertarmos a igreja para os acontecimentos desta última hora. Louvar a Deus pela união de mocidade, pela vida do nosso ministro de juventude, o pastor Daniel Araújo Malafaia, Danielzinho, como é chamado popularmente, pela liderança da juventude. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que uma vez mais, com ousadia, com coragem, abre as portas da nossa igreja para falar de um tema que vem literalmente sendo empurrado com a barriga. Nós já ouvimos muita coisa sobre isso que nós estamos olhando aqui no PowerPoint. Já ouvimos muita coisa, mas muita coisa equivocada. E são pouquíssimos aqueles que botam a cara na janela e assumem essa responsabilidade de botar a cara a tapa, mas sem nenhuma preocupação, porque sabe que está falando a verdade. E eu me coloco junto com esses. Eu estou hoje aqui não para combater pessoas. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos na vida acadêmica é que não combatemos pessoas, nunca, jamais. Nós combatemos ideias. E o que eu vou falar hoje aqui, eu vou falar pautado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no sentido de alertar você, de colocar na sua vida a oportunidade também de aprender a se defender desses espíritos enganadores que vão se avolumando sobre nós, que muitas das vezes estão entre nós. Eu gosto muito da escatologia joanina, porque João é muito preciso e ele chega a dizer: saíram do nosso meio, mas nunca foram nossos. Então eu não tenho nenhuma preocupação com a mentira no mundo, eu não tenho nenhuma preocupação com a corrupção no mundo, com a violência no mundo, com o homossexualismo no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Me preocupa é a mentira dentro da igreja, é a corrupção dentro da igreja, é aquilo que muitas das vezes algumas pessoas estão se utilizando para enganar, para seduzir e na verdade derrubar você da sua fé genuína, da sua fé bíblica. Então essa primeira palestra vai falar sobre os Illuminati e o medo do fim do mundo, descobrindo as verdades e mentiras da sociedade secreta. E você vai ver detalhadamente como muita coisa tem sido usada nas praias midiáticas da cibercultura apenas como instrumento de dominação diabólica, satânica, ou seja, como perversão daqueles que, tendo conhecimento da palavra de Deus, querem fazer uso dela para proveito próprio. Então nós vamos tentar, nesse tempo que temos, despertar você, para que você use um dos dons que mais tem sido negligenciado pela vida da igreja contemporânea. É o dom do discernimento de espíritos. Mas eu quero chamar a atenção para você para o texto de João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso de número 4.
onde ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Então não há falso profeta que resista diante daquele que tem a unção do Espírito Santo e a presença de Jesus na sua vida. Não há diabo, não há demônio, não há capeta, não há inferno, não há mentira, não há simulacro, não há produção cultural, qualquer que seja, que resista diante de alguém que tem a unção do Espírito Santo e a presença de Jesus na sua vida. E quem tem a presença de Jesus sabe muito bem quando o Espírito procede de Deus e quando ele não procede de Deus. Mas eu preciso trazer esse alerta aqui de forma muito bíblica, para que ninguém me acuse de estar sendo tendencioso, ou como já disseram para mim uma vez, isso é inveja porque não tem capacidade de fazer o que fulano está fazendo. E eu não tenho nada a ver com fulano, nem com ciclano, nem com beltrano. Eu tenho com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Então o que eu vou fazer hoje aqui é o uso da palavra de Deus. Não é palavra minha, é palavra de Deus no tempo e no espaço. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre esse nosso conteúdo de hoje, a partir dos nossos objetivos. No final de tudo existe essa malícia. Segundo ponto: desmistificar e esclarecer os mitos e lendas urbanas no que tange ao conhecimento das sociedades secretas. Vou mostrar para vocês que um certo cidadão, ele aproveitou aí de um discurso da igreja e lançou uma série de teorias conspiratórias para chamar a atenção, e depois de chamar a atenção e vender cerca de 1.200.000 DVDs, ele começou a publicar uma outra série dizendo que a igreja de Jesus também é um grande movimento conspiratório que tem um único interesse de manipular as pessoas. Então isso também é algo perverso, mal. Terceiro objetivo: conscientizar que a escatologia é uma doutrina essencialmente bíblica. Portanto, necessariamente deve ser compreendida à luz da Bíblia Sagrada. Caso isso não ocorra, nós podemos ser vítima das ações deletérias e vergonhosas dos falsos mestres, conforme a Bíblia alerta. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, que nos últimos tempos seriam tempos espinosos, difíceis, escabrosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, blasfemos, soberbos, e eles não aguentariam a sã doutrina, e eles inventariam nova doutrina, sairiam atrás de fábulas e genealogias incontáveis para confundir o povo de Deus. E isso está acontecendo. Estão inventando aí um modismo escatológico, que a gente chama de escatomania ou escatofobia, que deixa todo mundo assustado. Ai meu Deus, ai é o fim do mundo, ai, é um negócio absurdo. E eu nunca fui orientado assim aqui nessa igreja. Pelo contrário, a minha infância inteira eu ouvi mensagens que me davam prazer de pensar na volta de Jesus. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Irmão, é só assim, hinos, músicas, palavras que me inspiram a amar a volta de Jesus e não a fugir da volta de Jesus. Então, cuidado, muito cuidado. E terceiro, preparar a igreja para o exercício apologético na perspectiva da preservação e manutenção das referências doutrinárias do cristianismo reformado, que sempre pregou a instalação do reino. E nós cremos que a igreja está aqui para fazer a diferença. Porque qual é a grande proposta dos discursos escatofóbicos dessa última hora? Que já aconteceram no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial, que já aconteceram na Segunda Guerra Mundial,
que já aconteceram na década de 50 com a Revolução Estudantil, que já aconteceram na década de 60 com as sociedades alternativas, que já aconteceram na década de 80 com a Guerra Fria, que já aconteceram na década de 90 com a perspectiva de virada do milênio. Agora, mais uma vez, os falsos profetas estão aí, fazendo esse alvoroço, esse alarido, e deixando todo mundo, sabe como? De braço cruzado. Sabe o que o diabo quer? Que você caia num sofisma dele, terrível, chamado imobilismo. Ou seja, nada o que fazer, o mundo está perdido, tudo é conspiração. Então, a liderança da igreja é corrupta, o mundo é corrupto, os políticos são corruptos, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Vou viver a filosofia do filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Então esses são os nossos objetivos, e neste sentido a Bíblia denuncia, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias, olha só que interessante, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, o ministério da igreja, o ministério de cada crente, é evangelizar, é cumprir o ID. A agenda da igreja está definida pelo dono da igreja, e a agenda é, para dentro é isso aqui, edificação, para fora, evangelização. Vamos repetir? Para dentro, edificação. Vamos lá, para dentro, para fora, para dentro, para fora. O diabo quer desvencilhar a gente, irmão, quer tirar desse foco, quer que a igreja vire uma bagunça, que não haja mais líder, que não haja mais pastor, que não haja mais ministério, que não haja mais dom, e que todo mundo cruze o braço e ninguém evangelize. Abre o olho, irmão, dá um catucão de fogo no teu irmão aí, e fala, irmão, abre o olho, irmão, dá um cotovelo de fogo nele e fala, abre o olho, hein, abre o olho. Então, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Esses são dois alertas importantes. Então, como igreja atualmente, precisamos entender o que a escatologia não é. Então, primeiro, a escatologia não é futurologia, não é. Futurologia é uma ciência acadêmica que tenta antecipar às empresas as revoluções tecnológicas que o mundo está sofrendo. Não é escatomania, tudo é o fim do mundo. Tem um terremoto ali, é o fim do mundo. Tem uma tsunami ali, é o fim do mundo. Tem um problema na Europa, é o fim do mundo, tudo é o fim do mundo. Aconteceu isso já várias vezes na história da igreja. Já aconteceu isso lá em Tessalonicenses. Paulo teve que exortar a igreja e doutrinar escatologicamente, porque começou aquele, já veio, já voltou, já era, acabou. E a gente tem que abrir o olho com isso. E também não é escatofobia. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Sobre a volta de Jesus. É só analisar o que ele está dizendo lá em Tessalonicenses. Então, irmão, muito cuidado. Nosso estudo aqui não é especificamente escatologia, mas eu preciso dar esses alertas para conseguir entrar no conteúdo do bojo que a gente está querendo trazer à baila aqui para todos. Então eu preciso dar 3 alertas. Primeiro deles, o cristianismo não é a religião do medo, também não é a religião do obscurantismo, mas sim da esperança, da verdade e sobretudo da vida. Igreja não é sociedade secreta. Aqui é escrachado, irmão. Aqui fala-se do púlpito, aqui prega-se tudo, ensina-se tudo. A igreja toda é sua, o coral é seu, o grupo adolescente é seu, a galeria é sua. Você está aqui para servir a Deus e tem liberdade de fazer a obra de Deus. Isso aqui não é um clubinho, não é, mas andam dizendo isso por aí. Então não adianta, porque isso não vai colar. A igreja verdadeira, igreja não pode ser enganada, está na palavra. A Bíblia ensina claramente, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas se diz se possível fora, porque não é possível. Pode se levantar quantos deles quiserem, mas em nós ainda permanece a unção do Espírito Santo de Deus. Segundo, a literatura escatológica concentra-se no desenvolvimento do próprio texto inspirado e não na imaginação descontrolada do intérprete.
Se não, irmão, eu vou ficar fazendo o que eu quiser. Eu monto qualquer doutrina. Com a Bíblia eu posso montar qualquer doutrina. E está aí os Jim Jones da vida. Estão aí os Henry Christ da vida. Estão aí os Garcias da vida. Eles estão por aí tentando interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. E não me venha com essa ideia estapafúrdia de usar a Bíblia para comprovar a ciência. Eu não faço isso, já desisti definitivamente. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E pronto, ela está acima da ciência. Então eu não preciso ficar usando nada para fazer equiparação entre fé e razão, porque eu não preciso disso. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra poderosa que liberta, que transforma, que dá vida e leva o homem para o céu. Eu não conheci Jesus na cátedra de uma faculdade ou universidade, não. Eu conheci Jesus numa experiência de conversão e fui discipulado por Ele na palavra. A palavra de Deus me libertou. A escatologia é uma doutrina essencialmente bíblica, portanto, necessariamente deve ser compreendida através da Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. Agora vamos lá. Começando com a origem da polêmica, para vocês se situarem, porque tem gente que entrou na carruagem com um bonde andando, como vocês mesmos dizem. Pegaram um bonde andando. Então vou voltar no tempo. 2003. Alguém já ouviu falar do Código da Vinci? Quem já ouviu falar do Código da Vinci aqui? Todo mundo, é claro. Isso foi o pior simulacro que um imbecil criou, para dizer que ia desbancar com o cristianismo. Foi o Código da Vinci. 2003, esse livro foi lançado. O Código da Vinci, nas edições brasileiras e portuguesas, é um romance policial do escritor norte-americano Dan Brown, publicado em 2003 pela editora Random House, nos Estados Unidos, e pela editora Sextante no Brasil, e pela Bertrand de Portugal. É um best-seller mundial, 11º livro mais vendido no mundo, com mais de 50 milhões de cópias vendidas. Comprovadamente, os mais otimistas já fazem conta de 70 milhões. Estou botando um número seguro, 50 milhões de cópias. Esse livro caiu como uma bomba, e ele não passa de um simulacro, uma farsa, uma mentira. Uma mentira comprovada pelos historiadores mais sérios do planeta. Não estou falando nem de Brasil. Mas muita gente comprou como verdade absoluta. Sabe por quê? Porque tem muita gente com sede para destruir a igreja. Só que Jesus declarou que Ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria. Não vai prevalecer. Maior é o que está em nós. Então o sucesso foi tão grande que em 2006 virou filme, porque o filme atinge mais do que o livro. O livro tem um público específico e até reduzido. Agora filme é meio de comunicação de massa. Peão vai ao cinema, operário vai ao cinema, analfabeto vai ao cinema. Pessoas mais simples o possível seriam alcançadas através desse filme. Agora dá uma olhadinha como ele é uma farsa. Eu tive acesso ao spot de publicidade da empresa contratada para promover a publicidade do filme. Eu vou tentar passar esse videozinho aqui, espero que rode, que não tenha problema, graças a Deus vai rodar, em nome de Jesus. Você vai ter uma ideia, são eles mesmos que estão falando, não sou eu não, tá? Isso aqui foi de uma reunião interna deles, ó. Lançamento do DVD do filme Código da Vinci. Eles vão fabular, eles vão se jactanciar de ter feito isso conosco. Olha o que eles vão dizer, preste atenção. Foram utilizadas 4 mídias e depois uma quinta que vai aparecer no final. Preste atenção. Revistas, uma mídia tradicional, material de ponto de venda, foram feitos banner, foram feitos todo tipo de publicidade, os outdoor e a ação promocional. Essa ação eu chamo de ação do inferno, da mentira. Olha a ação. Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a capacidade de criar polêmica em torno do livro como sendo um verdadeiro fato histórico. E o pior, a polêmica causada pelo filme foi notícia nas principais revistas e jornais do mundo. Sabe por quê?
porque eles pagaram pessoas para se vestirem de monge e ir para a rua descascar os outdoor, como se a igreja tivesse medo desse troço, como se isso fosse uma verdade que iria acabar com o cristianismo. Aproveitando a polêmica, colocamos monges espalhados pela cidade, destruindo as placas. Olha a estratégia, prestem atenção. Aí estão os monges, ó. Já está sendo filmado. Os monges estão na rua. Monge não vai para a rua. Nenhum monastério permite isso aí. Nenhum arcebispo, nenhum cardeal da Igreja Católica não permite isso. Mas olha aí, eles foram, e aí foi o impacto causado pela ação. Esses vídeos, em menos de 24 horas, estavam em toda a rede mundial de computadores, congestionando o acesso. O número de acessos a esse troço foi uma coisa absurda. Prestem minha atenção. A notícia dos monges destruindo os outdoors no filme se espalharam pelo país, todo o país. Aí, ó, aparecendo tudo quanto é publicidade, jornal. E então surge a quinta mídia que foi articulada. Surge a quinta mídia que foi planejada dessa forma: www, rede social, youtube.com. As imagens dos monges destruindo os outdoors foram colocados na internet. Preste atenção, olha lá. Pourquoi l'évangile d'image? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Tudo muito bem forjado. Pourquoi le sang pour le plaisir? Por isso esse livro, Sans l'amour, que não vale nada, y a-t-il plus de sentiments? não perca tempo se você não leu. Eu li por obrigação, Tu diabolique. mas vou dizer para você, é uma coisa horrível. O enredo desse livro é coisa de maluco, literalmente. Mas, como é uma mensagem anticristã, em apenas 2 dias no YouTube o vídeo causou um congestionamento em vários lugares do mundo. Olha lá, olha as visualizações. Vamos dar um zoom ali, olha as visualizações. O YouTube foi entubado, literalmente. Não dava, ficou congestionado, todo mundo queria ver. A igreja está com medo, descobriram a verdade. O cristianismo é uma mentira, o cristianismo é uma farsa. Uma coisa absolutamente bizarra, sem lógica, sem nexo. Isso foi a onda de 2006. E a partir daí, os ataques serão ainda maiores. Eu ia mostrar um vídeo para vocês aqui agora, que é, na verdade, uma contestação à história do filme. Mas eu não vou fazer, eu vou botar aqui um trecho de um dos maiores historiadores que eu conheço na área de história secreta, que é o Sérgio, que, na verdade, é historiador e jornalista e editor de uma revista de história. E é uma entrevista que ele dá aqui no Brasil, e você vai ver o que ele vai dizer, e é num programa muito popular, um dos poucos programas de qualidade da TV aberta. Sociedades secretas. Quais são as sociedades secretas mais conhecidas e hoje nem tão secretas? Bom, a mais famosa delas que todo mundo deve conhecer é a maçonaria. Que também já não é tão secreta. Que já não é tão secreta, a gente até brinca dizendo que ela está mais para a sociedade discreta do que para a secreta mesmo, né? Porque todo mundo já a conhece. A Rosa Cruz, que faz muito alarde, né? Inclusive chama as pessoas para participarem de seus rituais, etc, etc, etc. Nós temos aí Templários, Illuminati. Isso não é ficção do Dan Brown? Não é ficção do Dan Brown, pode ter certeza. Não é ficção do Dan Brown. Note a fala dele, não é mesmo. A sociedade Illuminati existiu, não existe mais, mas existiu. Só que no livro, ela é a que menos aparece. E eu não tenho nenhuma preocupação de falar de sociedade secreta, porque existe pelo menos 300 no mundo. Se você quiser estudar, é perda de tempo. Pelo menos 300. E a pessoa faz aquela coisa, tudo chamado de lenda urbana. Aquele alvoroço, como se fosse uma coisa, sabe, fenomenal, extraordinária. Não tem nada disso. Mas aqui especificamente você vai identificar a origem do problema que atingiu a igreja evangélica brasileira com esse discurso apocalipsista, fatalista e alarmista. Dan Brown, ele fala de 3 sociedades secretas no seu livro.
a Opus Dei, uma sociedade secreta cristã. Ele fala do Priorado de Sião, uma sociedade secreta cristã. E depois ele fala um pouquinho dos Illuminati. Aqui menos ele fala, um cara aí muito esperto, vai usar com o discurso mais apocalipsista do mundo, e vai dizer, os Illuminati dominaram o mundo está na mão dos Illuminati, os Illuminati são maiores do que Deus, os Illuminati são maiores do que o diabo, os Illuminati, tudo é Illuminati, pode fazer nada, é Illuminati, tudo virou Illuminati. Era uma coisa tão absurda que eu comecei a ficar estressado em certos ambientes. Cansei de pedir à pessoa, irmão, não fale sobre isso, não vale a pena, isso é apocalipsismo, não vale a pena. Mas o pessoal fazendo aquele alvoroço. Olha o que o Sérgio vai falar sobre essa situação, e ele vai dizer para você como foi o enredo que originou, que inspirou a escrita do livro do Dan Brown. Ele vai dizer, na verdade, que o Dan Brown é um grande 7-1, olha só. Existe, tá? O Priorado de Sião. Esse existe ou não é criado por aquele padre que inventou toda essa história? Não, na verdade, eles existem. Ele foi criado, na verdade, não foi nem por um padre, ele foi criado por uma pessoa que hoje é conhecida como um grande mitômano, né? Aqueles caras que adoram criar os mitos. Isso. Né? Se você não sabia, saiba também. Existem mitômanos no mundo. O que são mitômanos? Gente que cria mito. E, inclusive, existe um no meio evangélico, chamado Jotinha, que se passa por um pastor que já morreu em 1934, e ele anda por aí dizendo que tem 102 anos, que andou com Daniel Bergo na vinga e tudo, é comprovado, já foi falado isso em plenário convencional. Ele sofre de uma doença chamada mitomaníaco. Durante muito tempo viveu pesquisando essas coisas de mito e virou um mitômano, só que com uma idade avançada ficou numa esquizofrenia tão doida que virou um mitomaníaco. E aí ele está por aí, cuidado, porque os mitômanos estão por aí para ensinar, explicar e inventar os mitos. Como é o nome? Me foge o nome dele. Pierre Plantar. Exatamente, eu pensei que ele era pároco, que ele era... Não, a história do Pierre Plantar é o maior mitômano do mundo. Que eles se apropriaram dela para criar um mito da história de Sião. De Maria, da linhagem de Jesus com Maria, etc. Que chega até... Aliás, Jesus com Madalena, né? Exatamente, com Madalena. E aí chega até a França e tem uma linhagem lá que vai dar na primeira dinastia francesa. A linhagem dos merovingios. Isso. Mas isso aí, quer dizer, todas aquelas provas que são apresentadas são todas forjadas, não é isso? Eu tive a oportunidade de estar em Paris e analisar dentro da biblioteca de Paris o famoso dossiê secreto que o Dan Brown tanto alega ser um documento histórico que provaria inclusive ligação de templários com o Priorado de Sião, etc, etc. Eu posso dizer para você com certeza, Jô, que não dá para você acreditar muito que aquilo é um documento histórico. Hoje eu tenho um certo olhar diferente para todos os documentos que me caem na mão, principalmente porque eu já sou editor de uma revista de história. Né? E então eu sei analisar quando você vê aquilo. O que você via pela frente, na verdade, era um papel mimeografado, frente e verso, tudo colado dentro de pastas de cartolina. Lá em Paris é diferente. Se você imprimir um folheto frente e verso na tua impressora e quiser depositar lá, você pode depositar como uma obra. Então é fácil para eles fazerem isso. Preste atenção, irmãos, ele está denunciando aqui que o Dan Brown é um 7-1, ele é um farsante, ele apenas se utilizou de um documento que lá em Paris é muito comum, não é como no Brasil. Para eu publicar um artigo meu, eu tenho que obedecer as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ANR 9023, 5052, uma série delas. Eu tenho que passar por um crivo de situações, pagar uma taxa no Banco do Brasil, levar na Biblioteca Nacional. É todo um processo no que a gente até não tem prazer de escrever no mundo acadêmico, porque o custo é alto e às vezes não há retorno nenhum. Mas na França não, você tira uma cópia, como ele diz, dos dois lados, mimeografada, você entra numa biblioteca, que tem muitas lá, não é como aqui que tem uma em cada estado praticamente, é coisa absurda você encontrar biblioteca pública nesse país, mas lá não, é uma coisa comum, alguém entra, registra e pronto, se é verídico ou não, não interessa, você que registrou, é a sua fonte histórica. E ele diz que o Dan Brown pegou uma porcaria de um papel, mimeografada, escrito do lado, rabisco, colado, e me vem com um livro,
que diz que Jesus era prostituto, e ele teve uma família com uma prostituta chamada Maria Madalena, e que essa família foi se reproduzindo e chegou até nos neonígenos, que são na verdade a primeira geração dos imperadores, dos monarcas da França. E aí os grandes intelectuais do iluminismo formaram uma sociedade secreta, que tiveram contato com outras sociedades secretas, e aí ele vai assinalar o priorado, os cavaleiros templários, que guardaram esses segredos. E aí Michelangelo, Leonardo da Vinci tiveram que denunciar nas suas obras de arte, de maneira camuflada, porque isso é um código, ninguém pode descobrir. Cuidado. Uma farsa, não há nenhuma veracidade histórica, mais uma vez, mentira vendida como verdade. Eu vou adiantar, porque aí a gente vai começar a entender o que é que inspirou a esse discurso apocalipsista de sociedade secreta que acabou atingindo a igreja. Um dano ainda maior, o caso Rubens Sodré. Esse é o caso específico de um alarmismo que levou até pessoas a morrerem, porque um dos seus vídeos ele dizia para ninguém tomar a vacina da gripe, o pessoal da terceira idade que teve a vacina, e nem tomar a vacina da gripe suína, porque aquilo era um veneno inoculado que iria matar 1/3 da população mundial. O cara é literalmente louco. Ele não sabe o que se gasta em saúde pública, em campanha, com médicos